A gente vai falar hoje sobre doença, a gente vai falar sobre preconceito, sobre julgamento, sobre família, sobre tabus e sobre oportunidade. Tabata, obrigado por me deixar contar essa parte da sua história. Quem sabe um dia a gente não faz um filme juntos. Meu pai é de uma família paraibana. Quando ele nasceu, o pai dele abandonou a família dele. Então a mãe dele não conseguia mais criar ele. Enviou ele pro Rio pra ser criado pelos tios, ela foi lá, teve ele e tal. Eu não conheço a família do meu pai. Eu sei que ele morava, embaixo de uma escada e ele, ia cuidar da padaria do tio às 5 da manhã. E, meu pai é extremamente inteligente, sabe? Ele era muito inteligente, bizarramente mesmo. Ia super bem na escola, falava super bem, só que, fechado naquele. Então ele quebrava a janela das vizinhanças, sabe? Ele era, líder do grupo inteiro do bairro dele. E ele apanhava muito por isso. Então ele cresceu numa situação realmente com zero amor. Quando ele fez 15 anos, ele pegou, foi pedindo carona do Rio até a Paraíba pra conhecer a mãe dele. Acho que ele, se esclareceu lá, ficou ainda mais chateado e foi pra São Paulo morar com o irmão dele. E mesmo sem estudos, ele era realmente inteligente. Então ele conseguia, ele chegava numa loja e ele virava gerente. Mas aí, aconteceu um monte de coisa, ele ficava mal de novo, ele saía. Conseguiu outro emprego, porque, ele tinha vários problemas que ninguém entendia. E muitas coisas, eu só vim entender quando eu tinha 16 anos mesmo. Quando ele conheceu minha mãe, ela já estava grávida. Ele realmente acolheu a gente. Só que ele já tinha vários, Eu acho que ele já usava algumas drogas, não sei quais, e ele já sofria muito com alcoolismo. E ele também tinha alguns problemas psicológicos. Então toda a minha vida eu cresci, sabendo que eu tinha um pai incrível, muito inteligente, que amava muito a gente, mas que às vezes ficava fora de si. E que às vezes ficava muito nervoso, e que às vezes ficava muito, bravo, e que às vezes a gente não sabia onde ele estava. E que às vezes fazia minha mãe chorar. Sempre foi uma coisa difícil pra mim e pro meu irmão, porque por um lado eu queria proteger meu irmão e proteger minha mãe, e eu via aquela pessoa quase como uma pessoa que tava fazendo mal à minha família, e por outro era o meu pai. Eu lembro de eu ter chegado a fazer coisas como eu peguei um calendário e eu marcava, eu pequenininha, todos os dias que ele não tinha bebido ou usado alguma coisa. E ele chegou há quase um ano, ele tinha uma doença, ele precisava de ajuda. E aí meu pai era cobrador de ônibus e ele via muita coisa errada no trabalho, ele via muita injustiça, ele via muita coisa que o sindicato fazia. Acho que aquilo também era muito pra ele, e ele escreveu várias coisas pra mim, pra eu ler, e até hoje não consegui ler tudo, que eu sempre começo a chorar, é difícil. Mas ele falava que ele viu quanto o mundo era errado e injusto, e ele sentia que ele não podia fazer nada. E a minha maneira de interpretar, imagina uma pessoa muito inteligente, que não teve nenhum amor durante toda a infância, e que tinha inteligência pra entender como o mundo tá errado, e não só aceitar as coisas, mas realmente sentia que não conseguia. E aí eu acho que a gente foi perdendo meu pai aos poucos. Quando eu fiz 16 anos, ele chegou um dia, ele tava já bem doido, me falou que não era meu pai biológico. E aí que eu comecei a entender que ele realmente não, que ele não era só o álcool, que tinha várias coisas envolvidas. E aí que eu comecei, minha mãe foi me contando que ele tava usando crack já. E, cara, isso acabou com a pessoa em questão de meses, Foi se perdendo, ele começou a alucinar, a gente tentou internar ele várias vezes, porque, ele era cobrador, então não tinha direito a um programa lá. Mas era muito ruim, Meu pai era uma pessoa que ficava jogada lá no canto e dava um monte de remédio nele. Ele odiava aquela situação. Quando, dava o convênio, acabava, mandava ele de volta pra casa. E aí teve uma vez que a gente conseguiu uma maneira alternativa, com uma igreja X, e meu pai vinha, via como o lugar entrava drogas no lugar. Como, aquilo era uma lavagem de dinheiro pra outras coisas. E aquilo só piorava, tudo que ele via como a sociedade estava errada. Foram acontecendo várias coisas, ele foi ficando cada vez, menos ele, foi consumindo aquilo, ele foi ficando mais feio, foi ficando mais magro, menos momentos em que ele era 100% ele. E acho que, cada vez eu ficava com mais raiva de tudo, porque eu ficava com raiva do meu pai, porque todo mundo tava me dizendo que ele era assim porque ele queria, que ele era assim porque ele, não se esforçava, que ele era assim porque ele era vagabundo. Mas eu sabia que não era isso, mas, não tinha argumentos. E eu era pequena, eu não sabia o que era verdade e o que não era. E não tinha ninguém pra explicar pra gente o que estava acontecendo. Você falar de uma doença mental, até hoje é um estigma gigante. Ninguém entendia que era uma doença, mas você não podia falar sobre isso abertamente. Ele não podia ser tratado por causa disso. E eu já encontrei pessoas que estão em famílias mais ricas, que tiveram doenças muito parecidas com as do meu pai. E elas foram tão acolhidas, Elas receberam tanto amor. E elas foram internadas, em clínicas incríveis. E elas melhoraram.
que mostra que é uma doença. Cara, ele foi tão maltratado nos abrigos. E acho que aquilo foi o último, sabe, a última coisa dele. Então, todo lugar que ele ia, ele era escorraçado, ele era culpado, e ninguém via isso como uma doença. Sei lá, a gente, sabe, como sociedade, como família, foi perdendo meu pai. Acho que foi isso, a melhor coisa pra mim. Foi entender que meu pai não recebeu amor e não teve nenhuma oportunidade e que ele estava doente. E que se as pessoas parassem de olhar pra ele como uma pessoa vagabunda, uma pessoa que não quer nada, uma pessoa que faz aquilo por maldade, e começassem a tratá-lo como uma pessoa que tá doente, que precisa de ajuda, a gente não teria perdido ele, sabe? E a gente não teria o que a gente vê no meu bairro, o que a gente vê por aí, e a gente trataria as coisas com muito mais maturidade do que a gente trata hoje. O que se discute muito aqui em São Paulo é a tal da internação compulsória, né? Que é obrigar uma pessoa à força a ser internado, e que em alguns casos estão querendo fazer isso sem até laudos médicos. Eu sinto nisso uma vocação meio higienista, de que assim querem limpar a rua, e com uma falsa desculpa de que estão preocupados com as pessoas, porque é o que você falou, assim, os equipamentos públicos para internar dependentes químicos são horríveis. Então, assim, como é que a prioridade do discurso pode ser a internação compulsória e não a qualificação do equipamento público para receber as pessoas, né? Isso que, de tudo que a gente está falando aqui, fica forte muito a questão de que a desigualdade no Brasil, ela não é aleatória, né? Ela é perversa, cruel e perpetuada em coisas que as pessoas fecham os olhos e parecem não querer ver, que vai desde a educação até a questão de como lidar com pessoas que estão em questão de dependência, né? É difícil falar sobre isso, que as pessoas logo vão achar que você está sendo, sabe, mimimi ou não pragmática, vitimista, ou que seja. Mas é a gente olhar para as coisas com mais amor, sabe, com mais humanidade. Internar uma pessoa à força, com as clínicas que a gente tem hoje, é um ato duplo de violência, sabe? Em cada clínica que meu pai via, ele via tanta coisa errada, tanta falta de amor, sabe? Tanta coisa desumana, que ele tinha menos vontade de viver. Então, eu acho que as clínicas pelas quais meu pai passou fizeram mal a ele, não fizeram bem. E eu sei que é desigual, tipo, porque eu tenho amigos de famílias mais ricas e eles conseguiram, sabe? Eles tiveram uma maneira diferente de encarar o problema. Por isso que eu acho que se meu pai tivesse tido a oportunidade, se ele tivesse nascido em outra família, se eu tivesse mais conhecimento na época, a gente conseguiria ter evitado isso. Bom, esse foi o Papo com a Tabata, espero que vocês tenham gostado, acho que tem preciosas lições no que ela está falando, em especial para o que está acontecendo aqui em São Paulo. Ninguém aqui está defendendo o tráfico, mas fica a pergunta, será que não é melhor reduzir a demanda ao invés de tentar erradicar a oferta? Vale a pena pensar, será que a gente não deveria estar fornecendo um tratamento de qualidade? Será que as causas ali não estão muito ligadas à questão da miséria também? Eu acho que antes de um batalhão de policiais, a gente tinha que ter um batalhão de médicos, entrando lá para tentar ajudar as pessoas e fornecendo um tratamento de qualidade. A gente pode ver aqui pelo depoimento da Tabata que ainda a gente tem muito que melhorar no que se refere a oferecer tratamento de qualidade para dependente químico. Fica a pergunta, se a gente não estivesse gastando tanto dinheiro enxugando gelo, tentando erradicar as drogas, arriscando a vida de bons policiais numa guerra perdida, será que não ia sobrar mais dinheiro para ter um tratamento de saúde justo e igualitário? Agradeço de coração a Tabata por dividir a história dela, por dividir um pouco do que ela pensa, por abrir o coração. Tabata, eu te amo, eu espero que um dia eu possa votar em você para presidente. Eu tenho uma admiração muito grande por você. Eu não acredito num país dividido, eu não acredito num país separado, e você representa para mim a possibilidade de união dos dois lados do Brasil, tirando o melhor de cada um deles. Semana que vem tem mais um episódio com a Tabata para discutir Brasil, discutir projetos. Se você gostou desse episódio, compartilhe, dê like, comente. O episódio da semana passada tá aqui, o outro episódio sobre a Tabata. Tem esse episódio aqui que eu gosto também. É nóis, obrigado.